Um abraço, seja bem-vindo. CFA, seu canal de comunicação. Aqui nós conversamos sobre política, aqui nós conversamos sobre você. Olha, tá vendo aí embaixo? Inscreva-se, clica aí, se inscreva no canal, venha fazer parte desse universo. Clica no sininho também. Toda vez que eu incluir um novo vídeo, você vai ficar sabendo de novidades. Olá, tudo bom? CFA, seu canal de comunicação. Aqui nós falamos de política. Aqui nós falamos de Roraima. Porém, hoje eu tenho uma grata satisfação de ter aqui conosco nesse canal para conversar com nós Júlio Guató e Gilva Funiô. Essas duas figuras maravilhosas que estarão aqui conosco hoje, elas são ativistas do movimento indígena, escrevem para um espaço maravilhoso de debate de ideias chamado Correio da Cidadania. Eu quero agradecer muito de início a presença de vocês. E aqui, Júlio e Giva, nós, quando começamos, quem se apresenta é quem está vindo falar, porque tanto para mim quanto para as pessoas que estão assistindo, é interessante saber quem é que são essas pessoas que vão falar, quais são essas vozes e de onde vêm essas vozes. Então, eu vou começar pelo Júlio. Júlio, gostaria que você fizesse uma apresentação de quem é Júlio Guató. Bom dia a todos. Eu sou Guató, nascido em Corumbá, Pantanal de Mato Grosso do Sul, fronteira com a Bolívia. Milito desde que nasci nessa questão contra a invisibilidade que nos é proposta pelo Estado, né? Sou professor, sou escritor e ativista, né, em todas as áreas. Aqui em São Paulo a gente trabalha com o GT Indígena, do Tribunal Popular também, e fazemos trabalhos, né, relacionados à conscientização dessa juventude de periferia, principalmente nós indígenas. É isso. Meu querido Giva, e você? Sua apresentação? É um prazer aí falar com vocês, Fábio de Roraima. Durante um período eu acompanhei bastante o processo aí que ocorreu, né, de demarcação do território Raposa Terra do Sol, né. Tivemos atividade em São Paulo com Alex Makushi, que fez uma apresentação e a gente, né, construiu ali uma pequena rede de apoio a esse processo, que não foi um processo fácil, e nem está sendo, né, imagino, mas ainda não é para falar sobre. Eu sou Givanildo, eu sou Funiô, né, nós somos vítimas desses processos de deslocamento, minha família é vítima desses processos de deslocamento forçado que acontece desde a invasão, né, em 1500. Então, o nosso povo, ele está no sertão pernambucano, mas minha família se deslocou para a zona da mata, né, para trabalhar no corte da cana, e sofremos um segundo deslocamento, né, quando fomos obrigados a ir para São Paulo. A minha família foi para São Paulo, eu fui para São Paulo na década de 80, né, e em São Paulo eu acabei trabalhando em metalúrgica e me envolvendo já com 14 anos no movimento estudantil em lutas em defesa das garantias democráticas, né, no processo de abertura, né. E desde então eu venho militando na luta por habitação, luta em defesa da vida da juventude periférica, contra a violência de Estado, né, a criminalização, e, né, obviamente, uma que se impõe, né, a defesa dos direitos dos povos indígenas, e pensando todas as dimensões do que significou a invasão, né. Eu também estou com o Júlio no GT Indígena do Tribunal Popular, né, a gente faz parte da Comuna, em Baú, a gente também tem tentado construir a TV Tamuia,
né, que são espaços, né, para debater a luta indígena e os direitos dos povos indígenas. Quero iniciar esse bate-papo com um olhar que eu acredito que precisa ser bem debatido e bem aprofundado pela nossa sociedade, né, sul-americana, latino-americana. Nós estamos vivendo um novo processo de reorganização do espaço, né, mesmo que ainda seja no âmbito do capitalismo, né, mas com profundas redefinições. E os indígenas, principalmente dos nossos países aqui da América do Sul, têm tido um papel importantíssimo, né, na construção dessas novas referências de vida, né, e parte principalmente de um conceito. Esse conceito é o bem viver. Eu gostaria de escutar vocês um pouco sobre qual a impressão que vocês têm desse movimento, dessa ascensão que os indígenas estão tendo na América do Sul, a esses espaços de poder e essa nova filosofia que se traz do bem viver. Vamos conversar com o Giva, depois o Guató. Fábio, eu acho que muito importante, porque, né, a gente traz um elemento aí, que é esse elemento que é discutir, né, as referências de projeto de humanidade, né, que traz o olhar do colonizador, né, que é um projeto de sociedade que submete, né, o interesse da maioria aos interesses de uma minoria, né? Se a gente verificar no mundo, né, quem detém, né, a maior parte da riqueza, né, no mundo, a gente, né, fica abismado, né? Aqui no Brasil, a mesma coisa, né? 6 homens detêm, né, metade da riqueza desse país, né? Ou o igual o que tem de riqueza a metade, né, da população desse país, né? 6 homens. No mundo não é diferente, né? Que é ainda mais escandaloso, né? E o bem viver, né? É esse conceito, então, esse conceito do colonizador, né? Ele diz que a gente deve submeter, né, a nossa convivência humana, a gente deve submeter a natureza a esses interesses, né? Então, essa destruição, a gente está passando por esse processo pandêmico, né? Que não é um processo gratuito, né? A gente está numa crise ambiental de uma dimensão que a gente ainda não sabe quais as consequências, né? Todas as vezes que aprofundam um pouco mais esse processo, a gente se dá conta, né, que nós não sabemos o que vem por aí, né? E o bem viver, na verdade, vem também, né, com um processo de retomada de consciência de que mundo que nós queremos viver. Nós não queremos viver em um mundo em que as relações humanas elas estão esgarçadas, né? Nós não queremos viver em um mundo, né, que a relação do ser humano natureza seja uma relação impositiva. Nós não podemos tratar a nossa morada, né, de qualquer jeito. Nós temos que cuidar da nossa morada, né? A nossa morada é um espaço fundamental para a nossa sobrevivência, como também as relações humanas, né? Nós não queremos que nenhum povo, nenhuma pessoa seja submetida aos interesses de outra pessoa, né? Então, o bem viver, ele traz esses elementos, né, de convivência humana e de convivência e da relação ser humano-natureza, né? E esse processo é um processo que vem, né, desde a década de... Principalmente, ele se acelera na década de 80, esse processo de tomada de consciência das identidades indígenas, né, porque aqui, inclusive, eu acho que a gente ainda caminha a passos um pouco lento, né? Porque durante esses mais de 500 anos de invasão, né, as nossas identidades elas submergiram, né? E aí, a partir da década de 80, a gente tem uma retomada. E aí tem alguns elementos que são importantes, né? A situação de opressão que sofrem, né, e sofriam e sofrem os povos indígenas
da América Latina, né, aliado a isso também, né, algumas vitórias no campo institucional, como a Convenção 169, né, que é da final da década de 70, mas que aqui no Brasil ela só é promulgada em 2004, né? Então, esse processo possibilitou, né, dizermos que nós não queremos viver sob a égide do olhar e dos conceitos, né, de relações que o colonialismo nos impôs, né? Que nós queremos estabelecer relação numa outra perspectiva. Nós queremos retomar essas relações comunitárias. É possível reproduzir a vida, né, numa relação harmônica com a natureza, sem que seja destrutiva, muito pelo contrário, que tenha muito respeito com a natureza, né? E esses são os elementos básicos, e convivência entre os povos, né? Os povos indígenas sempre estiveram abertos à convivência entre os povos, né? Recebíamos aqui, né, as marcas da presença de outros povos nesse continente é muito antiga, né? E sempre foi de uma convivência harmoniosa. A partir das invasões coloniais que impuseram um olhar sobre o mundo, que, né, as relações se alteraram, porque a relação que se impôs aqui foi uma relação violenta, de guerra, de exploração, né? Então, são esses elementos, né, que compõem, né, um conceito de mundo, é um conceito de vida, que é o bem viver, né? O bem viver é isso, é uma convivência harmoniosa entre os seres humanos e a natureza, não é possível mais, né? Eu espero, né, assim, que o mínimo de racionalidade, né, possamos extrair daí que não é possível a gente estabelecer essa relação que nós estabelecemos até hoje, né, de destruição da natureza. Não é possível que a gente, né, considere nas relações humanas que as coisas são mais importantes do que o ser humano. É razoável, né? Então, eu acho que esse é o grande elemento, Fábio. Essa é a grande contribuição do bem viver, do conceito do bem viver. É colocar as coisas nos devidos lugares, né? Como deveriam ser, as relações, como elas deveriam ser, né? Então, esse processo, ele retoma na América Latina, né? Esse processo de retomada na América Latina das identidades indígenas, né, traz esse elemento como fundante. Agora, óbvio, né, nós estamos hegemonicamente vivendo numa sociedade colonialista, né, capitalista, né? A gente vive um momento muito grave do capitalismo, né? A gente entende que o capitalismo, né, está em crise, mas está em crise e reagindo, destruindo mais, né? Tem um livro muito interessante de um pensador africano, que é o Kwame Nkrumah, né? Que ele vai falar que o neocolonialismo é o estado superior do imperialismo, né? E veja, se a gente for pensar que o principal país imperialista, né, no mundo é os Estados Unidos, e que os Estados Unidos está enfrentando, junto com a China, né, os rumos, né, das próximas décadas, do próximo século, né, de como as relações irão se dar, né? Quem vai influenciar as relações no planeta é a China, é os Estados Unidos, né? E a gente não está sendo considerado nisso, a gente está sendo considerado, né, como colônia, né? Nós temos sido colocados pelos Estados Unidos, principalmente, e a gente não estou dizendo com isso que a relação com a China será melhor, mas pelos Estados Unidos como uma peça desse tabuleiro e como uma peça, né, que ele pode usar e descartar a qualquer momento, ou seja, como uma peça colonial, né, e que a nossa condição ela vai se agravando, porque esse processo de neocolonialismo, né, retira os direitos mínimos que nós conquistamos, né, nas nossas lutas
ao longo desses 21 anos da invasão. Não é à toa que os povos indígenas foram eleitos como os principais inimigos deste atual governo. Né? Se a gente pegar todos os discursos dele, desde o primeiro momento, desde o primeiro dia que ele assumiu, sem contar os discursos anteriores que ele fez contrário aos povos indígenas, nós vamos verificar que o principal inimigo são os povos indígenas. Mas, Júlio, eu quero escutar a tua impressão sobre essa ascensão, né, dos indígenas nesse espaço da gestão, da representação política, sobre o bem viver e extrair um pouco de você como é que se dá essa relação com essa sociedade consumista, né, que se estabelece hoje aqui na nossa região. Bom, Giva portou-se muito bem a respeito do bem viver. E, assim, o modelo capitalista, ele promove a concentração de bens, né, riquezas, e ele trabalha com a questão da competitividade e de um ideal individualista. O consumismo, ele cria desigualdades, e nós, povos indígenas, a gente quebra esse pilar de sustentação do capital porque nós não temos essa questão da ambição de consumo. Né? Nós só queremos, né, partilhar com o entorno, né, o bem viver. E aí acontece o seguinte: para nós, todos os elementos que nos cercam são seres vivos. E eu faço parte desse contexto. Eu sou parte desse todo. Não é? A questão do bem viver é uma filosofia muito interessante, porque ela nos leva não ao primitivismo, mas à essencialidade de ser e partilhar o bem. Se eu extraio da terra o meu alimento, eu também tenho que devolver à terra, né, o alimento para que ela produza a minha sustentação. Né? É bem isso. Então, não há esse critério de competitividade nem de individualismo. Isso aí, a gente tem... Aqui em São Paulo, eu vou citar um exemplo muito interessante. Eu estou em uma aldeia chamada Irechacã, e nós ali trabalhamos a questão do mutualismo, né, que é uma prática anarquista, onde tudo ali é conjunto, não é? Uhum. A cachoeira, a laranja, a terra, a mandioca, ou seja, nada ali é produzido para que haja acumulação. Nada. Né? A partir deste momento, que são Guaranis Mibiás aqui, que houve essa prática, não é? A aldeia cresceu, a aldeia desenvolveu-se de tal forma que hoje nós estamos pensando em uma questão de autossustentabilidade mesmo, ou seja, dar um retorno para esse governo, para esse Estado, entre aspas, de direito que se nos é imposto, de que, olha, a gente não precisa disso. Eu consigo viver aqui com essa situação aqui. Bom, essa questão, e vou me reportar aqui ao Giva, que falou e abordou muito interessante, essa questão de massacre, ela nos vem desde a invasão mesmo, né? E eu digo até antes, né? Desde quando Colombo aqui chegou, né? Não é só a invasão, no caso aqui dessa terra de Pindorama, não. E vieram com uma sagacidade de dominação e de exumação de quem aqui estava, né, que não nos deixaram outra herança a não ser a luta. Essa questão que eu vejo aí, Fábio, também em Roraima, onde você está, da Raposa Terra do Sol, ela foi bastante... ela é, na realidade, um reflexo dessa política de exumação. Já vamos falar em necropolítica logo também. De exumação mesmo daquele componente que não serve para o sistema.
não serve para o capital. Se você pegar bem ali em Mato Grosso do Sul, onde hoje é o estado onde mais se produz soja, aquela soja, esse óleo de soja que nós consumimos, ele tem sangue indígena. Ali foram terras expropriadas a mando de coronéis, a mando de levas de cidadãos que subiram do Rio Grande do Sul e Paraná para ocupar aquelas terras lá, sem pensar, sem pestanejar de quem era. Não serve, mata, e vamos plantar aqui e gerar riqueza. Então, esse sistema de capital, ele nos é muito, assim, vamos dizer assim, cruel. Ele, para nós, enquanto cidadão indígena, nós não aceitamos, não acatamos e não vivenciamos isso. Então, essa questão do bem viver, na realidade, é uma retomada mesmo de consciência, né? De consciência. E a gente espera, né, que mesmo em contextos urbanos, né, as pessoas tenham essa conscientização de que é preciso parar, é preciso respirar, é preciso olhar o entorno para que a gente consiga sobreviver nesses tempos aqui. Bom, é isso, creio que para começar. Valeu, Júlio. E assim, Roraima, nós vamos lá no final, vou passar uns detalhes do que nós estamos vivendo aqui, por meio de algumas perguntas que ainda faço, mas nós estamos enfrentando um processo muito difícil dentro do nosso estado, inclusive, que é o processo hoje, que eu acho que é bem mais delicado, que é de ressignificação desses territórios que foram conquistados, né, por meio da luta política, né, porque nós não podemos esquecer que os artigos 231 e 232 estão lá na Constituição por uma luta política de uma emenda popular ao projeto constitucional, né, porque não havia, né, interesse nos constitucionalistas em estar debatendo esse direito, mas o povo e as lideranças indígenas se organizaram para isso. Mas antes da gente entrar nesses detalhes, que vai render ainda muita conversa, eu quero escutar vocês sobre um tema. Nós temos um movimento na América Latina muito importante, que é a perspectiva da construção das nossas narrativas, da nossa história, né? O que se denomina chamar de decolonização. Vocês, como indígenas, vocês se veem representados, as vozes dos indígenas estão representadas dentro deste movimento, já que é algo muito da academia? Vou começar agora com o Júlio e depois a gente vai para o Giva. Olha, é uma pergunta muito interessante, né? Primeiro que eu creio, né, que nós vivemos em um sistema onde não nos deixam lugar de fala. Nós não temos essa representatividade, não. Todas as constituições, né, anteriores a essa aqui, elas foram excludentes para conosco, né? Mesmo a Constituição atual, né, ela limita e muito a questão do ser indígena aqui. E eu tenho, né, por mim, uma situação. Politicamente, a gente tem que ter um olhar sobre o todo. E eu sou muito resistente a essa questão de partidos. Por quê? O próprio nome já é um particípio passado do verbo partir, né? É uma parte, é um olhar para o todo. Então, ele não consegue aglutinar todas as situações. Nós somos seres humanos que vivemos em sociedade, é lógico, é óbvio que temos que ter, acima de tudo, o respeito a algumas normas de convivência, porém, o que nós temos e vivemos são políticas excludentes mesmo. Outro dia eu até estava conversando, acho que foi com o Giva mesmo, sobre a questão da historicidade. A nossa história não é contada pela gente. Há, sim, uma questão de
voltar a ressignificar toda essa trajetória de história que é imposto às crianças quando entram nas escolas lá, que isso é um sintoma de apagamento, sim. Os indígenas sempre foram colocados dentro da história como fatores vulneráveis, descartáveis, não é? Quando se tem a heroicidade de algum indígena, é o olhar do colonizador falando sobre, e não nunca, né, a história vivida, vivenciada e protagonizada por indígenas. Não, isso não existe. Então, essa questão da história toda que nos é colocada, ela é, sim, uma gota, um conta-gotas de apagamento. A gente vai criando gerações e gerações de crianças que já nascem com aquela perspectiva de que índio é vulnerável, existiram, são extintos, não servem para nada. Vão embutindo isso o tempo todo, lá na primeira série, na segunda, na terceira. Aí o garoto chega no ensino fundamental, no ensino médio, já armado com esta ideia de apagamento. É óbvio que existe, a partir de um período recente para cá, essa retomada de conscientização, né? Nós vemos no estado da Bolívia a luta dos mapuches, a luta zapatista em México, não é? Que começa, acima de tudo, não com retomadas territoriais, mas retomadas de conscientização de que é necessário, sim, você ter essa pauta identitária, você recuperar a sua questão identitária. É bem por aí. O começo de tudo é essa retomada de conscientização mesmo. Por quê? Porque se vai para o confronto, para o enfrentamento de buscas territoriais, aí sim, né, nós veremos a questão da matança generalizada, como houve lá em Mato Grosso do Sul, com a Valdelice Veron lá, com o pai dela, Marcos Veron, né, que foram pessoas que morreram defendendo lá a Valdelice, não, o pai. Foram pessoas que morreram defendendo lá o seu território, não é? Para quê? Para que ali se preservasse a história daquele povo e daquela ocupação ali que vem desde antes da invasão aqui desse território. Bom, eu creio que seja isso, para começar esse nhenhenhen. Nhenhenhen é legal. Eu li o seu artigo e eu sou nordestino, né? Eu sou paraibano, e lá no Nordeste a gente fala muito em nhenhenhen, né? Deixa de nhenhenhen. E aí me veio, né, relacionar o significado. Giva, eu quero te escutar também sobre esse tema, né? Como é que tu vê essa construção desse conceito de decolonização e aonde estão as vozes indígenas aí dentro? Então, eu acho que tem algumas questões, né? Eu acho que é importante que a gente possa fazer esse debate, né? A gente sabe, né, que também, né, muitas reflexões que foram construídas sobre esse debate, né, não ainda partiram com grande impulso da nossa parte, né, mas que também, ao mesmo tempo, a gente já tem muita coisa produzida, né, na América Latina, na África, na Ásia, em tantos campos, né, porque tem a ver também, Fábio, o processo de decolonização, como é que se construiu esse pensamento hegemônico, né? Porque não é razoável, né, a gente assumir o pensamento de 6 países no mundo. Né? Dizer como é que a gente deve se relacionar, 6 países, dizer como é que a gente deve se relacionar, sem considerar, né, essa imensa diversidade, essa imensa construção teórica, né, que se tem no mundo. Olha, veja só, Fábio, tem
um grande lutador quechua lá do Peru, que é o Hugo Blanco, né? Hugo Gáudio Blanco, né? O Hugo Blanco, né? A gente conversando sobre determinadas questões, e ele mostra uma paixão quando ele fala a respeito disso, que é, por exemplo, né, dizer que toda a ciência que foi construída antes da invasão aqui foi feita por extraterrestres. Porque o pensamento europeu, né, não consegue admitir que o que era produzido aqui era muito mais avançado do que era produzido lá, né? E isto é algo, né, que foi sendo apagado. Então, eu acho que tem vários elementos aí, né? Eu acho que um elemento que é muito importante, né, é o elemento de apagamento, né, como o Júlio estava falando, das nossas histórias, né? Aqui no Brasil, isto é muito impactante, Fábio, porque a gente, né, tem também uma discussão a respeito do processo de autodeclaração, né? E muita gente chega até nós, né? E é muito doloroso, né? Você ser um morto em vida. É muito doloroso, né? É muito doloroso você pensar que muita gente vai morrer e morreu sem saber quem é, né? E aqui no Brasil nós temos isso muito forte, muito marcado, né? É muito doloroso, né? Quando a gente descobre que a gente, aquela avó nossa que foi pega a laço, na verdade ela foi estuprada, né? Que a gente é fruto de estupros. Bom, esse é um elemento. Mais um elemento importantíssimo, né, é esse elemento do pensamento, né? Quando você traz como primeira questão, por exemplo, o bem viver, né, esse é um dos elementos que é decolonizador, né? E aí tem um outro debate que puxa que esse debate puxa, né, é a apropriação epistemológica, né, Fábio, que ocorreu. Veja só, tem um documento, né, é muito fácil de achar esse documento, está aí na Folha de São Paulo, que é no século XVI, né, um tupinambá discutindo com um viajante francês a teoria do valor, absolutamente sofisticada. Aí, quando você vai verificar, né, a retomada desse conceito, ou a constituição, ou a definição, ou a chancela desse conceito, e que você vai verificar nos pensadores, né, você não remete a esse debate que esse tupinambá estava fazendo da teoria do valor, né? Então, Davi, Ricardo, Marx, todos esses não vão discutir, né, não vão fazer menção a esse tupinambá que estava fazendo a discussão da teoria do valor. E a gente sabe, né, Fábio, que esses debates, né, o Carlos Caldeira, ele não foi buscar em nenhum outro lugar senão nas bibliotecas francesas, que desde o século XVI já detinham esta informação conceitual que os povos indígenas estavam fazendo aqui nesse território, percebe? Então, a gente, né, sabe que muitas construções teóricas elas foram apropriadas e muitas vezes deturpadas, né? Nós sabemos que olha só, aqui no Brasil, Fábio, nós fomos relegados, os povos indígenas, você pode procurar, né? A produção nossa. A produção nossa, ela fica no campo culturalista. Não nos é permitido fazer debate de totalidade, né? Porque é considerado menor e considerado que o nosso debate, né, ele está no nicho. Então, os indígenas só podem discutir a questão ambiental. Esses dias apareceu um edital para jornalistas indígenas. E aí, se você vai verificar, né, o que nós podemos debater, nós não podemos fazer um debate de projeto de humanidade. A gente só pode discutir determinados
determinados temas. Por quê? A gente não tem contribuição, é isso, né? Então, quando esse debate, né, que a gente sabe, tem problemas, né? Não estou dizendo que é algo perfeito, né? Que esse debate ele se coloca, para a gente é importante em diversas dimensões, porque, por exemplo, né, a gente não quer fazer a revisão histórica aqui para falar um monte de mentira que, né, muitos revisionistas pedem. Mas, por exemplo, qual é a nossa intervenção de fato, né, o nosso olhar, né, de fato, por exemplo, sobre a história do Brasil? Porque é o seguinte, Fábio, o que acontece? Olha só, né? Esses dias eu estava discutindo com algumas pessoas sobre isso, né? Quando você vai construir a história, né, você constrói a partir daquilo que você quer que o documento primário te responda, certo? E aí, se você faz uma determinada pergunta que te interessa, uma certa narrativa, aquele documento vai responder aquilo, certo? Então, se você não tem historiadores indígenas fazendo a discussão do que foram esses 520 anos de invasão aqui em Pindorama, né, quem construirá esta narrativa vai buscar aquilo que leva à legitimação dessa invasão. Tanto é, né, Fábio, que até recentemente ainda tem essa visão de que os portugueses descobriram o Brasil, né? Essa narrativa é hegemônica, muito embora, né, amplamente questionada hoje. Vou lhe dar um exemplo, Fábio, olha, para a gente ir detalhando isso, né? Tanto indígena quanto negros eram chamados de negros. Negros da terra e negros da Guiné, né? Ambos foram, certo, escravizados durante todo o processo colonial, Brasil Império, né? E até hoje, infelizmente, né, a gente tem escravização negra e indígena, mas mais indígena, certo? E eu vou, inclusive, dar um exemplo recente, certo? Só que, Fábio, quem foi fazer, né, a historiografia da escravização aqui no Brasil, ele viu aquele negro da Guiné e negro da terra e transformou tudo em negro. Então, a gente não tem uma historiografia da escravização indígena no Brasil. A gente começa a ser constituído, né? O João Manuel escreveu Negros da Terra e, né, provou, inclusive, olha, quando você pergunta para o documento vai responder, certo? Ele vai discutir a escravização, por exemplo, em São Paulo e vai mostrar, né, que até o fim do século XVIII, hegemonicamente, ou seja, majoritariamente, a escravização no estado de São Paulo era indígena, certo? Então, nós não somos considerados no processo de escravização. Entende? É remetido a um debate que teve, né, na corte espanhola, né, que não estava debatendo a gente, mas estava debatendo na América Latina, se o indígena tinha alma ou não. E esse debate, né, que foi no século XVI, foi vencido por aqueles que diziam que indígena não tinha alma. Né? É a primeira vez, Fábio, que a gente vai encontrar o debate sobre racialização, por exemplo, né? E tem outros debates, por exemplo, o debate eugenista, né? A eugenia era aplicada aqui no Brasil desde o século XVIII. Só que o conceito de eugenia ele só vai se concretizar enquanto conceito no século XIX. Aí, quando você vai discutir a eugenia no Brasil, você começa a discutir a eugenia a partir do século XIX e diz o seguinte, não tinha eugenia no Brasil. Certo? Não tinha eugenia no Brasil. Bom, eu estou colocando esses elementos
né? Eu posso dar vários outros exemplos, né, Fábio? Porque para dizer que é importante, esse processo é importante, porque nós vamos e temos, né, aos poucos, né, nós temos nos colocado, né, num debate de compreensão de mundo, no debate de totalidade, no debate de relações humanas, dizendo que essas ideias desses 6 países, né, que se impuseram para esse canto do globo, né, não nos serve. Não nos serve. Se nos servisse, a gente estaria numa outra condição humana. Né, e que nós temos contribuições aqui, e contribuições da maior importância. E que muitas das ideias, né, que são aplicadas aí pelo mundo, nasceram aqui, nasceram na África, a partir de outras experiências humanas, né, que não esta experiência europeia, né, que pautou toda a sua ação de constituição de hegemonia a partir da guerra. Né? A invasão aqui nesse território, ela se deu a partir da guerra. A invasão na África se deu a partir da guerra. A invasão na Ásia se deu a partir da guerra, né? Não na convivência entre os povos. É isso que... É importante. Todo um projeto de dominação mesmo, né, Giba? Todo projeto de dominação, exatamente. Né? E aí, você estava falando, eu estava me lembrando aqui da questão da apropriação também dos termos, né? Eu citei um exemplo há pouco tempo atrás da questão de Teresa de Benguela, não é? Quando se pegam ali 14 negros, agora não me lembro os números, e 18 caborés que eles chamaram isso a bandeira lá de Luiz Albuquerque e Cáceres, né, que acabou com o quilombo do Piolho, de Teresa, eles denominam os seres humanos ali como índios 6, 18 caborés machos, 19 fêmeas e 4 negros. Ou seja, esse processo de eugenia, ele também está dentro dos documentos, ou seja, dentro dos documentos oficiais da história desse território aqui, lá embutido também. Tudo aqui é questão de apagamento, sim. Nós somos submetidos a isso cotidianamente, nós nascemos com essa questão do manto da invisibilidade. Algum tempo atrás, Fábio e Giba, era permitido apenas aos indígenas acesso a determinadas carreiras na universidade voltadas para a humanidade só. De um tempo para cá, a partir de meados dos anos 80, que a gente conseguiu alguns parentes, né, entrarem em cursos técnicos, cursos tecnológicos, como medicina, enfermagem, engenharia, mas anteriormente era só destinado que vai fazer filosofia, para você entender o pensamento do branco, para você entender o pensamento do dominador, vai fazer geografia, vai fazer tudo de humanas, não é? Por quê? Porque também a academia queria absorver essas experiências desse cidadão que estava ali adentrando aquela casa ali, né? Então, é muito ruim nós lutarmos contra todos esses sintomas que não são visíveis. As pessoas carregam em si já embutidas porque são educadas desde o início, lá quando entra na pré-escola, já recebe pílulas, né, desse apagamento e assim vai crescendo. A gente vai criando gerações que vão trabalhando a questão do racismo, a questão do apagamento, sem perceber, né? E aí, quando a gente bate de frente, a gente não tem representatividade mesmo dentro desse sistema político. As nossas vozes, como o Giva bem falou aí, elas não são ouvidas, não é? Por isso, a insistência em resistir. Nós resistimos. E a resistência é necessária, né? E diante de estados que, né, além de construir esse apagamento, né, da memória, da história e das pessoas,
um Estado que é altamente opressor, né? Se nós Sim. formos ver na colônia o que foi feito, por exemplo, com os manaós, aqui no que se denomina hoje município de Barcelos, onde toda uma etnia foi praticamente exterminada pelos portugueses, em virtude dessas etnias manterem relação com a Holanda, né, os Países Baixos que dominavam aqui a parte da Guiana. Se você vê o que foi o Estado brasileiro na década de 70, jogar bomba, jogar gás em cima dos Aimiri e Atroari aqui para a abertura da BR-174, né, e a invisibilidade da própria história, né? Você vê o que foi a Confederação dos Tamoios, nos nossos livros de história, os tupinambás são apresentados como canibais, né? No início da história, eles são apresentados como comedores de gente, que é para espantar as pessoas de referência identitária com aquele grupo que estava resistindo à invasão portuguesa, né? Ou mesmo o silenciamento quase que geral sobre o que foi a cabanagem, onde a população indígena da região norte teve um papel protagonista na tentativa da construção de uma república e não adesão da colônia do Grão-Pará ao que tinha se tornado o Império do Brasil. Mas, Giva, eu quero voltar contigo num olhar. Como é que você vê essas mídias sociais nesse processo de fortalecimento e de democratização dessas vozes hoje? Eu acho que tem dois elementos, né, Fábio? Eu acho que um elemento é esse, né? É o facilitador para que a gente possa aprofundar diversas discussões importantes, né? Denunciar, né, situações de violência, né, de crimes praticados contra os povos indígenas, né? A gente tem conseguido fazer isso. Articular, também encontrar os parentes, né? Brasil afora, né? A gente tem conseguido fazer isso, né? Democratizar produções, né? A gente tem alguns grupos, né, que tem sido democratizado bastante produção. Esse é um elemento, né? Agora tem um outro elemento também, né? O que provoca isso, né, também, né? Por isso que é importante também a gente compreender essa dinâmica dessa sociedade, né? Porque também as mídias sociais fetichizam muito, né, Fábio? E se a gente não entender, né, o que é isso, né, o que é a fetichização da vida, né, a gente também pode cair na armadilha do colonizador, né, do capitalismo, né? E aí a gente deixa de ter, né, essas mídias, deixa de ter um papel emancipador, né, que a gente possa construir um mundo, né, que caibam outros mundos, né, sem nenhum tipo de opressão, né, para continuar na mesma lógica que o colonialismo e o capitalismo estabeleceu, né? Eu acho que nessa pandemia, para a gente foi muito importante, né? A gente consolidou muita coisa, conseguiu fazer, né, o agosto indígena, conseguiu fazer a primavera indígena, né, que com muitas mesas, né, debates muito profundos e consistentes, né, com parentes aqui do Brasil, da América Latina, foi muito importante, né? Também consolidamos grupos de indígenas, né, em contexto urbano, aldeado, né, que a gente tem trocado muita informação. Mas a minha preocupação, eu acho que deve ser a preocupação de todos aqueles e aquelas, né, que desejam sair dessas correntes, né, que nos aprisionam, né, que não banalizar a utilização e não entrar na lógica, na dinâmica, né, que o colonialismo, o capitalismo nos impôs na utilização de qualquer recurso, né, que a gente tenha construído, né? Então, eu acho que é isso, Fábio. Eu acho que mais vejo que é importante. Eu, por exemplo, estar conversando com você aqui, né, e com o público que você tem, demonstra, né, a importância da gente ter realmente, né, esses instrumentos. Mas a gente deve pensar como é que a gente vai utilizar isso, né? Porque a gente
ter esses espaços também, né, tem os problemas, né? Começa a surgir os influenciadores digitais, né? Que são aquelas pessoas que acham muito, né, mas que não estudam nada, e que não aprofundam nada, né? E aí é isso, aí a vida é banalizada, tudo aquilo que a gente pensa e a gente construiu é banalizado, né? Não dá para a gente, né, se fetichizar, reivindicar um lugar, né, que não é um lugar, que não é um lugar coletivo, né, que não é um lugar emancipador, né? É isso. Eu tenho muita preocupação. Acho que é muito importante, mas eu tenho muita preocupação também, cara. Júlio, e para você, como é que é esse espaço nessa disputa de narrativas que nós vivemos, né, principalmente nessa realidade que nós enfrentamos de opressão e de perseguição às comunidades indígenas hoje no Brasil? É uma coisa muito preocupante e necessária. Preocupante por uma situação que acesso a essas mídias, nós temos também grupos de indígenas que são completamente alterados por uma visão religiosa, neopentecostal. Nós temos grupos de indígenas que são também teleguiados ou cooptados, melhor dizendo, por partidos, né, que trabalham uma linha de pensamento até anti-indígena. E as pessoas não se percebem nisso. Então, é preciso estar vigilante quanto à questão do que essas mídias estão proporcionando. Não é? Há discursos, sim, dentro dos povos indígenas, dos movimentos indígenas, completamente voltado para uma postura de direita. Há, por exemplo, dentro de situações, e até isso eu me reporto na cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul, onde pastores, né, proíbem idosos de se vacinarem dentro de uma aldeia. E isso aí é disseminado, inclusive, por lá. Lá eles têm uma rádio web, inclusive, não é? Que vai passando de aldeia para aldeia. Então, quando a gente trabalha a questão da mídia, não é? Esses elementos são satisfatórios, são necessários, porém, é preciso, sim, que trabalhemos, inclusive, a questão da unicidade do discurso quanto à nossa causa, quanto à nossa luta. Nós temos um inimigo em comum, não é? Só que isso aí é desviado por diversas situações provindas, né, de decretos, provindas de PECs, né, que estão o tempo todo atacando a gente e fazendo esse apagamento acontecer, né? Agora, existem coisas muito sérias, né, que devem ser debatidas. Dentro das academias também eu vejo surgindo um pensamento novo, um olhar novo para essa nossa causa. Eu vejo, por exemplo, pessoas, parentes, né, que estão conseguindo chegar em altos níveis na esfera acadêmica. Ou seja, é uma retomada, um processo de falar, opa, peraí, cheguei até aqui, então tem que incomodar mesmo. Não é? Vou incomodar, olha, não é bem assim, não é bem assim. É muito lento, né? Agora, é aquela história, nós estamos enfrentando um vírus há muito tempo, né? Esse inimigo invisível aí, né? E esse inimigo invisível está contido dentro do racismo, está contido dentro da questão racial, né? Por exemplo, a população negra, né, ela adota este empardamento da nossa população aqui e se beneficia em políticas públicas voltadas para o povo negro, né? E aí esse país assume a questão de ser, acima de tudo, um país negro. Agora, em que circunstâncias? Porque o pardo que dizem aí, que não é cor, nem raça, nem nada, na realidade, é uma junção do elemento indígena com o elemento negro. Aí ele só adota a postura de ser negroide, não é? Isso aí incute. Se você pegar a questão do Estatuto da Igualdade Racial, você não vai ver ali a palavra indígena.
Uhum. é somente direcionada para a população negra. É um olhar que se tem para esse povo que também foi dizimado, sofrido, tudo. Porém, né, a nossa parte, ela tem que ser vista, tem que ser revista. E aí nós, indígenas, nos debatemos lá apenas com a questão da 169, né? 169 é de que ano, Giba? Da organização? Aqui no Brasil, 2004 foi promulgada. 2004, né? Então é muito, muito recente, Fábio, essa questão assim da gente tá, mas a gente está chegando, né? E estamos incomodando. Mas incomoda, porque você vai incomodar as estruturas, né? Essas estruturas de debate.